E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou contar a história do mangá Platinum End. Platinum End ele é um mangá de 2015, escrito pelos mesmos autores de Death Note. Então, vem coisa boa por aí. Bom, nos vídeos que eu faço aqui pro canal, como vocês já sabem, eu conto as histórias dos mangás. Ou seja, vai ter spoilers aqui no vídeo. Se vocês não quiserem ter spoiler do que vai acontecer no volume 1 de Platinum End, eu vou deixar um tempo que está aparecendo aqui embaixo. Agora, onde já parei de falar dos spoilers, eu vou estar apenas dando a minha opinião sobre o volume 1, sobre a história, sobre os personagens e da obra como um todo. Então, se vocês quiserem acompanhar esse vídeo, se vocês não se importam com spoiler, eu digo para vocês se sentarem, porque a história vai começar agora. Bom, a história começa com o nosso protagonista, o Mirai Kakehashi. Ele está na escola dele lá, após a formatura de terceiro ano. Depois disso ele sai de lá, vai até um prédio e se joga de lá de cima. Ele não teve felicidade na vida dele, ele basicamente só sofreu a vida inteira, então ele basicamente quer colocar um fim nisso. O estranho é que quando ele está caindo, ele acaba sendo salvo por um anjo. Esse anjo, ele chega ali, ele fala que conseguiu salvar ele a tempo. O Mirai até comenta que talvez ele tenha morrido, aquilo seja o anjo levando ele para o paraíso. Só que a Neisy fala, Neisy é o anjo, ela comenta que basicamente não, ele não morreu, que ela conseguiu salvar ele. O Mirai então pede para ela largar ele. Ele não tem família, ele não tem amigos, então basicamente ele não quer viver. E a Neisy concorda com isso, porque como ela é um anjo, ela conhece o Mirai. E basicamente ela fala que ela sabe que a família dele morreu, ele começou então a morar com os tios, só que os tios maltratavam ele muito, os tios faziam ele trabalhar e pegavam todo o dinheiro dele, não davam comida para ele, batiam nele. A única coisa que ele comia e bebia eram as refeições da escola. Então pensa o quão infernal não foi a vida desse cara. E ele até mesmo fala para ela deixar ele morrer, que ele não quer isso e tal. Só que aí ela começa a conversar com ele. Ela fala que ela pode dar asas para ele voar e ver todo mundo. E ela também pode dar uma flecha vermelha para ele. Essa flecha, ela tem basicamente o poder, tipo, se você quiser que um homem ou uma mulher faça qualquer coisa por você, se apaixone por você, você atira a flecha nessa pessoa e ela vai ficar sob o seu controle durante 33 dias. E o Mirai, depois de muito pensar, ele até disse que ele pode considerar não querer morrer se ela der as duas coisas, tanto as asas como a flecha vermelha para ele. E a Neisy faz isso, ela dá para ele todas essas coisas. O problema é que aparece uma espécie de argola no pescoço e no pulso dele. Ela então pede para ele testar as asas. Ele está incrédulo, né? Basicamente, ele não quer aquilo. Só que ele meio que de qualquer jeito pensa que tem asas. E do nada as asas aparecem. Muito maiores até mesmo que a própria Neisy acreditava. Ele então começa a voar. Tudo é tão bonito, tão incrível que o Mirai até mesmo chora. Ele então vai até uma espécie de local lá onde ele pode ver tudo, todas as coisas. E ele até mesmo acha engraçado, porque se existem anjos, então existem demônios. A Neisy fala que demônios não existem, mas caso eles existissem, eles estariam dentro do coração dos seres humanos. E pensando nisso, ela pensa que isso até pode fazer um certo sentido, porque humanos matam pessoas, igual os tios dele mataram. Nesse momento então é revelado que quem provocou a morte dos pais do Mirai foram os próprios tios dele. Acontece que a ideia era matar toda a família, que como não teria ninguém para receber o seguro de vida de todos, iria para os tios dele. O problema é que quando eles sabotaram o carro para acontecer um acidente, todo mundo morrer. O problema é que no último minuto o Mirai ele acabou esquecendo o trabalho dele de Hades, então ele saiu do carro e foi pegar. E nesse meio tempo que aconteceu o acidente, o carro acabou explodindo. O Mirai ele não acredita, ele não se conforma que isso pode ter acontecido mesmo, então a Neisy fala para ele ir até a casa do tio dele e usar a flecha vermelha. É isso que ele faz. Ele chega, faz isso na tia dele e a tia dele confessa tudo o que aconteceu, que eles fizeram realmente, sabotaram, mas foi tudo ideia do marido dela, do tio dele no caso. O tio dele vendo isso, ele fica louco, ele começa até mesmo a bater na esposa para ela calar a boca.
E o Mirai, como ele já está desesperado, chocado, abalado com tudo que está acontecendo, ele diz que ele quer que todo mundo ali morra. E como a tia dele tá meio que hipnotizada pela lança, ela acaba se matando na frente dele. O Mirai, ele entra em desespero, ele começa a chorar, porque ele ia acabar com a vida dele, ele ia se matar por conta de outras pessoas. E nesse momento ele decide que ele quer ser feliz. E a Nancy disse que ela vai fazer ele ser feliz. Nesse momento a gente percebe tudo o que está acontecendo. Basicamente, Deus está morrendo. Ele ficou no poder durante 13 anos, só que agora ele estava fraco. Então ele manda os seus anjos procurarem 13 pessoas pelo mundo. E dessas 13 pessoas, apenas uma vai se tornar Deus. E que eles têm basicamente 999 dias para decidir quem será o novo Deus. Bom, depois disso, Mirai, ele acorda, ele estava tendo um pesadelo. E a Nancy até mesmo acha estranho, porque depois do incidente, basicamente o tio dele foi para a delegacia e acabou se entregando. Então, basicamente, o Mirai, ele não tem muito o que fazer agora. A Nancy até pergunta se ele não quer meio que roubar usando a lança para basicamente ele conseguir tudo aquilo que ele quer. E ele fala que ele basicamente ele quer uma felicidade comum, quer ter um lugar para dormir, comida, uma situação financeira estável. Ele não quer luxo, ele não quer nada demais, ele quer ter o básico para ele já é o suficiente. A Nancy dá a ideia então dele matar o tio dele. E ele acha isso totalmente um absurdo, porque isso seria exatamente o que os tios dele fizeram com ele. Então ele se recusa a matar. E ela fala que basicamente existe uma outra flecha, a flecha branca. Essa lança basicamente ela mataria a pessoa instantaneamente acertando nela. O Miri, ele até questiona por que raios um anjo teria uma arma dessa. Basicamente anjos não deveriam salvar as pessoas, não matar elas. E a Nancy explica que essas lanças elas são usadas para situações meio que para causar um final mais pacífico para a pessoa. Por exemplo, a pessoa está tendo um tratamento e sofrendo muito no hospital, os anjos usam essas lanças para dar um final mais tranquilo para a pessoa. Quando eles estão conversando, aparece na televisão um ator comediante e tal. Tá tendo uma polêmica lá nele, porque ele tá namorando duas idols ao mesmo tempo e tal. O problema é que o Mirai, ele vê que tem um anjo junto daquele cara. A Nancy explica que só os escolhidos por anjos conseguem ver os outros anjos. E que basicamente aquele cara tá basicamente usando isso para conseguir popularidade entre as mulheres. A gente até vê uma cena que ele tá com umas garotas na van e chega um homem meio que com uma espécie de armadura e acaba matando ele, fazendo assim o primeiro anjo ir embora. Bom, o que acontece depois disso? Acontece que basicamente quando o Mirai ele tá andando ali pela rua, aparece no telão ali no prédio um homem se intitulando como Metrópole Man. Basicamente, ele diz que foi enviado dos céus para derrotar 12 inimigos que estão na Terra. Como muitos ali não acreditam que ele seja um enviado dos céus, ele permitiu que gravassem ele durante uma invasão. Os bandidos tinham entrado num banco e estavam fazendo pessoas reféns ali dentro e trocando tiros com a polícia. Ele vai até aquele local e acaba meio que fazendo com que a imagem dele seja mostrada como um grande herói, digamos assim. Então ele acaba sendo admirado por muitas pessoas ali. Vendo isso, o Mirai ele fica desesperado e manda a Nancy ir embora o mais longe que ela puder. Porque como só os que foram escolhidos por anjos podem ver os anjos, então aquele Metrópole Man pode ser qualquer um ali em volta dele. Ele então vai para casa dele, ele começa a pensar em tudo o que está acontecendo e ele fala que ele não quer isso, ele não quer ser Deus, ele quer apenas ter uma vida normal. Ele pede para Nancy levar as asas, as flechas embora, só que ela fala que aquilo só sai se ele morrer. E ele não quer morrer, ele quer ter agora uma vida feliz, basicamente. E então ela começa a explicar que existem basicamente 3 níveis de anjo: os anjos supremos, os anjos de primeira classe e os anjos de segunda classe. Basicamente, os supremos eles podem fornecer as asas, as flechas vermelhas e as flechas brancas. O de primeira classe ele pode fornecer a flecha vermelha e as asas. Agora, os de segundo nível eles podem oferecer uma coisa ou outra, ou a flecha ou as asas. O problema é que enquanto isso, nós vemos que o Metrópole Man ele é um garoto da escola.
Ele até comenta que é engraçado que um estudante da escola seja um super-herói agora louvado por todos, porque ele vai se tornar Deus. Bom, depois que o Mirai começa a pensar muito sobre isso, ele vê que ele não tem basicamente muita coisa para fazer, ele diz que ele vai viver a vida dele basicamente normalmente. Só que agora ele vai impedir que a Neise ande junto com ele. Ela fala que tudo bem, não tem problema nenhum, até porque ela consegue meio que sentir onde ele está, então se ele tiver problemas ela pode ir lá ajudar ele. E o Mirai até mesmo volta para a escola e está um pouco mais animado até, agora que ele tirou meio que um peso das costas dele, vamos dizer assim. E a Neise até brinca com ele, dizendo se ele vai usar a flecha vermelha na Saki, que é uma garota que ele gosta há bastante tempo. Só que ele fala que não, isso não tem nada a ver. O problema é que quando ele está voltando para a escola, ele vê um anjo ali na escola. Ele se assusta, mas tenta manter a calma para meio que não dar a entender que ele viu aquele anjo. Só que isso é tarde demais, aquele anjo percebeu que ele reagiu a ele e foi até lá. Quando ele está conversando com o anjo, a Saki aparece atrás dele. E a Saki usa a flecha vermelha no Mirai. E assim que acaba o volume 1 de Platinum End. Bom, vamos lá. Ele é um Battle Royale, como muitos ali. O diferencial dele é que basicamente vai ter muita coisa que você não vê em vários outros Battle Royale. Vocês vão perceber isso com o passar das histórias. Mas basicamente, dando um panorama aqui de tudo o que aconteceu até agora, vocês viram no primeiro volume, tem envolvimento da mídia nessa história. E isso é uma coisa que você não vê em muitos Battle Royales por aí. Por enquanto, em muitos Battle Royales você pega e basicamente você fica focado em um núcleo ali, o núcleo ao redor não é envolvido, não é desenvolvido, apenas esse núcleo aqui. Esse não, esse já vai ter mais exposição da mídia e tal, com a própria aparição do Metropolis Man, também ele que vai dar todo um boom assim, vocês vão ver como vai acontecer todo esse envolvimento da mídia, até mesmo coisas políticas vão influenciar na obra, para vocês verem como ela é diferente. Primeiro que já tem a obra é escrita pelos mesmos autores de Death Note, tanto o mesmo artista como o mesmo roteirista, então os caras são incríveis. O Mirai, como ele tem aquele pensamento de ele não quer matar, porque basicamente todas as pessoas nascem para serem felizes, ele não pode ser essa pessoa que vai tomar essa felicidade das outras pessoas, é uma coisa que vai ser desenvolvida ao longo da história. Porque você pega e fala, beleza, ele não vai matar ninguém até que seja o momento, até que chegue no momento que ele vai ser forçado a matar. Isso acontece? Não sei. Mas o que acontece é que você vai vendo que basicamente o ponto de cada personagem ali, eles têm uma motivação. Tanto que chega em um determinado momento da história que basicamente a história, eu não digo que ela para, mas que basicamente ela chega num ponto que você não sabe basicamente o que vai acontecer. Pode ser qualquer coisa. O Metropolis Man, ele vai causar muita dor de cabeça em todos ali envolvidos. E vocês vão ver o quão incrível essa história é. Foi anunciado um anime para Platinum End também, ele vai estrear em outubro, ele vai contar com 24 episódios e ele vai adaptar toda a história do mangá. Então vai ser um anime com início, meio e fim. Se vocês quiserem acompanhar o mangá, está sendo publicado pela JBC, eu não sei se já completaram tudo, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para caso vocês queiram comprar o mangá. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, animes, séries, mangás, entre outras coisas. Então dá um pulinho lá, todo dia eu estou postando vídeo, inclusive o trailer do Platinum End tá lá, eu coloquei alguns trechos aqui no vídeo, mas o vídeo completo tá lá. Então dá uma corrida lá. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like aí, comentem o que vocês acharam do vídeo, se inscreve no canal, porque toda segunda eu estou aqui trazendo esses vídeos aqui, contando a história dos mangás para vocês. E é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.